tema dessa mensagem é: não desista diante das dificuldades. João 16:33, abra sua Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 16 e verso 33. Amém? Glória a Deus. O Evangelho de João, capítulo 16 e verso 33, diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Vamos ler de novo? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós ouvimos aqui o testemunho da missionária Kelly, né, José? Essa família que estava aqui é a família que se converteu. E a moça foi envenenada, porque a família não aceita que alguém se converta a Cristo. É um país totalmente fechado ao Evangelho, mas até em locais fechados ao Evangelho, Deus tem levantado vidas. Deus tem salvado vidas. E tem feito essas vidas ser, muitas vezes, mártires, mas Deus tem salvado. A Kelly é brasileira. A Kelly adotou o Afeganistão como seu país e ali evangeliza. Eu tenho essa mensagem que nós recebemos, eu quero compartilhar com você. No mundo nós temos muitas aflições, muitas dificuldades, muitas necessidades. Eu vou falar um pouco de necessidades que a gente não tem e vou mostrar um pouco de necessidade que nós temos. Porque se nós olharmos para nós aqui, as nossas necessidades são financeiras, ok? É uma dívida que surgiu, é um trabalho que se perde, não é? É uma dificuldade na família, é uma enfermidade que acontece. Nós não temos dificuldade de perseguições. Nós podemos sair falando aí, sair fora e começar a gritar: Yesu, Yesu, Yesu. Podemos fazer marcha para Jesus, porque mesmo sendo um país shintoísta e budista, nós temos liberdade de expressão. Nós podemos sair hoje na praça aí e falar: Yesu, Yesu, Jesus, Jesus, Jesus. Em alguns países não. Então nós temos essas dificuldades. Dificuldade do convívio num país diferente. E muitas vezes essas coisas tentam fazer a gente parar de servir e de buscar a Deus. Deixa eu ser bem sincero, nós estamos gravando, essa mensagem vai para muitos lugares. Quero fazer aí também uma pergunta para aqueles que estão me ouvindo de outros países. Que dificuldade você tem tido que tem impedido você de buscar mais a Deus? Você tem sido perseguido por amor a Cristo? Você tem sido perseguido por pregar o Evangelho? Muitos de nós não. Talvez essa mensagem no Brasil, muitos de nós não. No Brasil não se persegue cristão. No Japão, muito menos. Então, nós não temos essas dificuldades. Porém, essas dificuldades básicas que vivemos, muitas vezes têm nos impedido de buscar a Deus e de crer, e de continuar crendo que Deus está conosco. Então eu quero dizer para você que está no Afeganistão, ou em qualquer país, na Coreia do Norte, locais, ou na China comunista, eu quero dizer para você, claro que isso não vai entrar lá, mas eu quero dizer para você que está ouvindo, que você saiba que tem a China comunista, que tem a Coreia comunista, que tem o Afeganistão e outros países que são plenamente comunistas. E as dificuldades para pregar o Evangelho ali não é falta de dinheiro. A dificuldade ali não é enfermidade. A dificuldade ali é que eles são perseguidos por amor a Cristo. Eu conheço uma história, não sei se é verídica,
de um dono de um restaurante e ele servia sashimi. E era o melhor restaurante da cidade. Só que os clientes começaram a reclamar do sabor do peixe. O sabor do peixe que ele tinha estava perdendo o gosto. Ele pescava esse peixe em alto mar, trazia para um local e mantinha esse peixe cativo e alimentava esse peixe e ia servindo esse peixe no decorrer dos dias. Mas os clientes começaram a reclamar porque o peixe perdeu o sabor. E aí ele ficou procurando solução. E aí ele foi procurar alguém que sabia um pouco mais de peixes, e o cara falou para ele o seguinte: os seus peixes perdeu o sabor, porque não tem predadores. Coloque peixes predadores no aquário, e esses peixes voltarão a ter sabor. Sabe por quê? Porque quando você tem um aquário, você tem um peixe predador, aquele que quer se manter vivo tem que pular nos trinques, tem que correr, tem que nadar, tem que lutar, tem que viver como um foragido. A perseguição não nos separa de Cristo. A perseguição só faz voltar o sabor do cristianismo na nossa vida. Os peixes daquele aquário sararam, por quê? Começaram a ter predadores que os perseguiam e os fazia se movimentar no aquário. O que acontece com a igreja hoje, aqui, eu e você, é que muitas vezes nós estamos no bom, nós estamos no melhor, nós não temos perseguição, nós temos café no culto, nós temos água, nós não brigamos porque você está dormindo no culto, nós não temos perseguição nenhuma. Eu queria saber se você continuaria crente se descendo alguém aqui, fosse decapitado e jogado o corpo aqui fora. Sabe, irmãos, nós estamos precisando levar o cristianismo mais a sério, nós precisamos levar o cristianismo mais a sério. Nós estamos num país livre, mas esse país pode se fechar, e enquanto ele não se fecha, nós temos que pregar o evangelho não somente para os hispanos, não somente para os estrangeiros, mas para os nirrondins que aqui estamos. Então nós não podemos deixar as lutas e as dificuldades nos parar. Jesus, conversando com seus discípulos, disse a eles: olha, no mundo você vai ter muitas aflições, no mundo você vai ter muitas lutas, no mundo você vai ter muitas dificuldades, mas fique tu sabendo que eu venci o mundo e você também vai vencer. Eu esqueci o nome daquele Ezim, mas com certeza sua mulher foi para o Senhor. Ele continua, mas Deus vai dar a vitória, porque Deus é poderoso. Igreja, qual dificuldade tem nos impedido? Que luta você tem passado? Qual tribulação você tem passado? Eu quero intitular essa mensagem e dizer que nós precisamos ter fé diante das lutas, diante das dificuldades, diante das adversidades da nossa vida. Ainda nós não somos perseguidos por amor a Cristo. Ainda nós não somos presos por amor a Cristo. É por isso que nós ainda estamos neste país e nós pregamos o Evangelho para que as vidas aqui sejam salvas. E oramos por aqueles que estão naqueles países que não têm esse livre-arbítrio no sentido de pregar o Evangelho para toda criatura. Foi feita uma pergunta para nós. Nós somos livres, por que não pregamos? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que muitas vezes está faltando realmente uma perseguição para te tornar mais forte em Cristo. A gente trabalha, a gente faz relacionamento com as pessoas, mas a gente não prega o Evangelho para essas pessoas. E nós precisamos mudar essa história. Deus nos trouxe a igreja brasileira para fazer com que este Japão possa se render aos pés do Senhor. Então eu quero dar algumas coisas aqui para você. O que fazer quando chegar a dificuldade? O que fazer quando a enfermidade chegar? Porque às vezes a enfermidade chega, o problema chega, o desemprego chega, a falta de dinheiro chega. Às vezes nós não queremos mais, a perseguição chega. E o que nós vamos fazer quando essas coisas que nós não esperamos e não queremos chegam? Como nós vamos nos comportar diante disso?
Como nós vamos nos comportar diante das coisas que nós não queremos que aconteça conosco, mas é imprescindível, muitas coisas vão acontecer. E Jesus, ele disse, olha, vocês vão ter muita aflição, vocês vão ter dificuldade, vocês vão ter problemas, mas eu venci e eu vou dar para vocês a vitória. Então nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma perseguição pode nos separar do amor de Cristo. Ao contrário, as perseguições que Paulo sofria fazia dele mais forte, fazia ele um homem melhor, fazia um homem mais sábio, fazia dele um homem mais cheio do Espírito Santo. Então, o que nós vamos fazer diante das dificuldades? Você veio aqui hoje e Deus quer falar para você, olha, Deus quer te levar a você ter fé diante de coisas que nós não esperamos, diante de coisas que nós não queremos. Sabe, irmão, não é só o Afeganistão. Nenhum de nós vai negar a Cristo. Pelo menos eu não vou negar a Cristo por causa da perseguição. Eu sei que perder a mulher não é fácil, perder um filho não é fácil, perder a sua própria vida não é fácil. Mas se eu e você crermos que Jesus Cristo nos garante a vida, mesmo estando morto, o nosso corpo, a Bíblia diz que quando o corpo físico morre, nós entramos no céu, irmão. Então, nós temos que dizer como Paulo, morrer é vitória. Sabe, irmão, ninguém pode matar, você que está me ouvindo pela internet, ninguém pode matar aquele que já está morto. Ninguém pode matar aquele que já morreu. E nós já morremos com Cristo. E já ressuscitamos com Ele. Nós já morremos com Cristo. E nós já ressuscitamos com Ele. Ninguém pode matar o povo de Deus, porque nós temos vida eterna em Deus. Nós temos vida eterna em Cristo. Ninguém pode matar o povo de Deus, porque nós temos vida eterna em Cristo. Amém? Ele diz, olha, ainda que morra, viverá. Quem tentará contra nós? Quem tentará acusação contra nós? Quem nos separará do amor de Deus? Ninguém, irmão, ninguém, nem a morte nos separa do amor de Deus. Posso ouvir um amém bem forte? Mas quando as dificuldades chegarem, nós temos que entender que Deus está conosco, mesmo a gente não vendo nada. Quando aquelas dificuldades chegar, quando o problema chegar, quando a perseguição chegar, nós temos que entender que Deus está conosco, mesmo sem ver nada. Eu me lembro da segunda carta de Reis, do capítulo 3, capítulo 6 de Reis, quando Eliseu estava no monte, ele estava num lugar, e Israel estava em guerra. E o que estava acontecendo? Sempre quando o rei inimigo projetava e programava de vir contra Israel, Deus falava com Eliseu. Eles faziam as estratégias lá, e Deus revelava para Eliseu. E Eliseu revelava as estratégias do rei inimigo para o rei de Israel. Chegou o momento que o rei inimigo, ele olhou e disse assim, nós temos um traidor entre nós. Nós temos alguém entre nós que está nos traindo, porque nós fazemos os nossos projetos, nós fazemos o nosso método de guerra, e eles ficam sabendo o que está acontecendo. E um deles olhou e disse assim, sabe o que está acontecendo, rei? É que quando o senhor faz os seus projetos, e faz as reuniões, e vem fazer os projetos de guerra, Deus revela lá para Eliseu. Quem é Eliseu? É um profeta de Israel. Pega aqui os soldados, vão lá buscar esse cara, porque nós vamos acabar com ele. E a Bíblia diz que esses soldados chegaram aonde Eliseu estava, naquele monte, e eles amanheceram o dia, e quando amanheceram, o assistente de Eliseu, ele acorda de manhã e sai, e ele vê aquele lugar todo cercado pelos inimigos de Eliseu. E ele se apavorou, ele ficou apavorado. E ele vai acordar Eliseu. O
que nós vamos fazer? Os nossos inimigos estão nos cercando. Nós não temos como sair. O que nós vamos fazer? E o Eliseu olha para o seu moço e diz assim: calma, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com os nossos inimigos. Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com os nossos inimigos. Mais são aqueles que estão conosco. Mas como? Eles só estavam em 2. Era só Eliseu e o seu moço, seu assistente. Não tinha mais ninguém. O moço chega em Eliseu e diz assim: Eliseu, tem um problema, uma dificuldade. Os inimigos estão cercando este lugar. E nós não temos como escapar desse momento difícil. E o Eliseu levanta. O que aconteceu aí, moço? Olha o problema, olha a dificuldade, olha os nossos inimigos. Esses soldados aí vieram buscar você. E vai me levar também, vão matar a gente, vão acabar com a gente. E o Eliseu diz o quê? Calma, rapaz. Muito mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Mas eles estavam em 2. E a Bíblia diz que ele ora, pedindo para que Deus abra os olhos daquele moço, para que aquele moço veja. E a Bíblia diz que o moço viu em volta de Eliseu e aquele moço. O que ele viu? Carros de fogo, anjos estavam ali protegendo Eliseu. Querido, diante das adversidades, diante dos problemas, seja lá qual for, porque problema é problema. O problema que de repente você está passando, para mim é fácil, mas para você é difícil. De repente um problema que eu estou passando, para mim é muito difícil, para você é fácil. Mas eu quero dizer para você que diante de qualquer problema, seja saúde, seja financeiro, seja perseguição, Jesus Cristo, Ele está conosco e os seus anjos estão conosco. Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Nós temos que entender que Deus está conosco em todos os momentos. Eu sei que muitas vezes, quando chega o problema na nossa vida, a gente tem tendência a ficar, às vezes, morecido, preocupado. Mas eu queria que você saísse daqui hoje. E você que me ouve pela internet, eu queria que você entendesse que não importa o problema, mas são aqueles que estão com você. Jesus é muito maior do que os problemas. Os anjos de Deus vão vir para te ajudar. Você não anda sozinho, você não está sozinho. Então nós temos que encarar os problemas não sozinho, mas temos que encarar os problemas junto com Deus. Hoje é noite de nós pedirmos para que Deus abra os nossos olhos, para que nós possamos ver que Deus está conosco, Ele não nos abandonou, Ele não nos deixou. Salmos 34, verso 7, a Bíblia diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Ali estava Eliseu, com um problema insolúvel, um problema difícil. Mas o Eliseu tomou a atitude certa, a decisão certa. Crê que Deus estava ali com seus anjos. E ele pede para que os olhos daquele moço abram. Ele ora a Deus e diz: Deus, abre os olhos desse moço para que eles vejam o que eu estou vendo. E quando os olhos dele foram abertos, ele viu os anjos, carruagens de fogo, que eram muito maiores do que os seus inimigos. Você tem que entender que Deus está conosco todos os momentos da nossa vida. Diante de qualquer adversidade, Deus está conosco. Eu sei que eu estou falando e eu também estou ouvindo que falo. E eu sei que tem dificuldade, que a gente se abala. Eu sei que tem gente que diante de um problema financeiro se abala. Eu sei que tem gente que diante de uma enfermidade se abala. Eu creio que todos nós se abalamos. Se alguém ficar sabendo amanhã que daqui a 3 meses vai morrer, vai se abalar. Mas Deus nunca disse que nós não poderíamos se abalar. Eu não estou aqui dizendo que você não precisa se abalar. Eu estou dizendo que você precisa tomar uma posição diante dessas dificuldades. E essa posição é tomada junto com Deus. É encarar essa dificuldade sabendo que você vai passar por ela e vai ter a vitória.
vai ter a vitória. Vai ter a vitória. Saber que nesse momento tão difícil, Deus está com você e Ele vai te ajudar. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus, Ele não quer que no momento difícil da sua vida, você se retraia. Ele não quer que no momento difícil da sua vida, você se afaste. A Bíblia diz aqui, através da carta de Timóteo, que Deus, Ele não nos deu um espírito de covardia. Diante do problema, você não pode ser covarde. Você não pode ser covarde diante do problema da sua vida, o problema da sua existência. Eu sei que as famílias aqui, cada família tem os seus problemas de relacionamento, de personalidade. Mas essa palavra covardia é muito forte. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui, que estão com problema no seu casamento e você precisa ter ousadia de lutar em prol do seu casamento. Porque muitos querem se acovardar, querem se separar, querem deixar as suas esposas, os seus maridos e tentar outro relacionamento. Eu quero dizer para você que se o primeiro relacionamento está difícil, o segundo vai ser mais difícil. A palavra diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. No reino de Deus, não há espaço para covardia. Precisamos encarar as coisas junto com Deus e vencer. Então, a primeira atitude que eu tenho que ter diante das lutas é saber que Deus está comigo e Deus não nos abandonou. Você já ouviu aquelas coisas que acontecem? Quando um problema ruim chega, você fala, Deus me abandonou, Deus me deixou. Ou você fala assim, nossa, o que está acontecendo comigo, meu Deus do céu? Será que Deus me ama? Será que Deus não me ama? Deus sabe que nós temos esses problemas de inferioridade. Por isso Deus vem aqui hoje dizer o seguinte, no meio de qualquer problema que você esteja passando, creia que eu estou ao seu redor e eu vou te dar a vitória. Amém? Amém? Diga para o teu irmão, Deus não te deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nada vai nos parar, nós vamos vencer, nós vamos conquistar, nós vamos triunfar com Cristo. Nós precisamos, querido, entender e saber que nós precisamos ter fé diante das adversidades. O profeta, ele teve uma atitude. Qual atitude? Ai, meu Deus, quem nos livrará do corpo dessa morte? Estamos perdidos. Ai, meu Deus, quem que mandou tantos inimigos? O que eu fiz? Ai, meu Deus, será que há pecado na minha vida? Será que as minhas orações não estão sendo ouvidas? Não. Ele se posicionou com Deus e disse, querido, vou orar por você, você vai ver o que eu estou vendo. Deus está conosco. E esses inimigos não vão nos pegar. A Bíblia diz que Eliseu faz uma oração e todo o exército inimigo ficou cego. Você tem um inimigo e você está diante dele e você fica cego. O que um cego faz, irmão, diante do seu inimigo? A Bíblia diz que Eliseu pegou na mão daqueles soldados, o levou no meio da cidade de Israel. O rei perguntou para Eliseu, vamos matar esse povo? Ele disse, não. Como que você vai matar aqueles inimigos que se renderam? Faz um banquete para eles. Eliseu orou, eles voltaram novamente a ter vista, eles comeram. E Eliseu disse, deixa eles embora. E nunca mais teve guerra entre esse país e entre essas pessoas. Sabe, irmãos, qual tem sido a nossa postura diante dos nossos inimigos? Qual tem sido a sua postura diante dos seus inimigos? Qual tem sido
a minha e a sua postura diante dos nossos inimigos humanos, pessoas. Tem crente que, se pudesse, ele mataria o seu inimigo. Nós não podemos. Nós temos que usar de misericórdia, nós temos que usar de amor. Deus tem um plano maior, Deus tem um projeto maior nas nossas vidas. Amém? Então diga para o teu irmão, diante das dificuldades, eu vou continuar crendo que Deus está comigo. Amém? E Ele vai passar comigo, Ele vai fazer com que eu vença esse momento difícil da nossa vida. O que fazer diante daqueles momentos que a gente não está esperando? Diante daquela luta espiritual. Sabe, diante daquele momento, tudo contrário. Aquele momento que você olha para a sua vida, está ao contrário. Aquele momento que você olha para o seu casamento, está ruim. Aquele momento que você olha para a igreja, está ruim. Aquele momento que você olha para o trabalho, está ruim. Aquele momento que você olha para o seu salário, está ruim. Eu gostei muito do cântico aqui hoje. Canta minha alma. Sabe, a nossa alma precisa cantar o Senhor. Porque essas coisas abatem a nossa alma. Elas vêm contra a nossa alma. Sabe, o que fazer diante desses problemas? Quando o casamento não vai bem, quando você olha para sua esposa e fala, meu Deus, o que vai acontecer? Quando você olha para o seu esposo e fala, meu Deus, quando você olha para a igreja e você olha e diz, será que vai ou não vai? Ou quando você olha para aquele momento que surgiu, que você fala, agora eu não vou passar. Agora eu não vou conseguir. O que nós devemos fazer diante disso? Continuar fiéis a Deus. Continuar fiel a Deus. Continuar fiel a Deus. Na carta de Daniel, não vou ler porque são 30 versículos, não dá tempo para nós lermos aqui, nem precisa postar isso. Porque se você colocar aqui Daniel de 1 a 30, nós não vamos conseguir ler. Capítulo 3, de 1 a 30, a gente não vai conseguir ler. Mas o que está acontecendo ali? Está acontecendo algo muito difícil. Está acontecendo um problema. Qual o problema? Na época de Daniel, eles estão cativos. Rei Nabucodonosor resolve fazer um ídolo de adoração. Resolve fazer um ídolo para que todos adorassem o mesmo Deus. E lá em Israel, e lá no reinado de Nabucodonosor, tem Sadraque, tem Mesaque, tem Abednego, né? Tem o Daniel, que estão lá. E este rei, ele faz uma estátua de 27 metros de altura. Você sabe o que é isso, irmão? 27 metros de altura é equivalente a um prédio de 10 andares. Os caras eram gênios, irmão. Não tinha guincho, guindaste, mas os caras faziam coisas que nos deixa surpreso. E ele ergue essa estátua e ele chama todas as pessoas do seu reinado e diz, a partir de agora, quando vocês ouvirem a música, quando vocês ouvirem os tamborins, quando vocês ouvirem aí o som, eu quero que todo o meu reino se dobre diante dessa estátua de 27 metros e se prostre e adore. Não traduz isso, mas vamos dizer que hoje sai uma lei, quem não se dobrar diante do Buda vai ser jogado na fornalha, vai morrer. E eles fazem. Aqui não faz, porque já tem, perto da minha casa, tem estátuas de 15, 20 metros, de bronze, mulher, Buda, um monte de santos ali, grande, enorme. E eles fazem, todos vão se dobrar.
Todos, Nihonjin, Gaidin, todos que habitam no Japão se dobrarão diante do Buda, senão morrerão. O único Deus que vai ser adorado será esse. É o que estava acontecendo. Você já parou para pensar nisso? Que dificuldade, que luta? Acabou o seu vídeo na internet. Esse silêncio que está acontecendo na igreja é silêncio de reflexão. Já aconteceu coisas ruins e vão continuar acontecendo coisas difíceis. A partir de hoje, o único Deus a ser adorado é o Buda. E quem não adorar vai morrer. Vai ser decapitado, vai ser queimado, vai ser morto. Aí a sua cabeça começa a dizer, nossa, o que eu vou fazer na escola? Todo mundo sabe que eu sou crente. E agora, o que vai acontecer? Quer que eu diga o que vai acontecer? Quer que eu diga? Quer? Muitos crentes se prostrarão. Ah, que é isso, cara? Vou morrer nada, quero ver mais um pouquinho. Está tão bom aqui embaixo. Afinal de contas, eu vou fazer isso. É fictício. Eu vou fazer, mas aqui dentro nada muda. Ah, eu continuo adorando a Deus. Eu só vou fazer aqui uma cena. E se prostra diante da imagem. Não, eu só vou fazer aqui uma mímica só. Sabe que eu só creio em Jesus. Tenho certeza que muitos farão isso. Não, vão usar a nova teologia. Não, mas você sabe, né? Deus está aqui dentro de mim. Estou fazendo de bobo para ganhar o rei. Mas Deus conhece o teu coração, varão. Deus conhece que você está se prostrando diante da imagem. Deus sabe que muitos se prostrarão, mas Deus sabe que muitos ficarão de pé, como Sadraque, Mesaque e Abednego, e não se prostrarão, não se arredarão, mesmo diante da adversidade da sua morte. Mas é bom saber que muitos covardes se dobrarão. Mas é bom saber também que muitos corajosos ficarão em pé diante daquela dificuldade, e eles passarão e terão vitória. Amém? E você conhece a história. Sadraque e Mesaque não se prostraram diante daquele rei. Não se prostraram diante daquela estátua. Chega no ouvido do rei a notícia. Então, seu rei, sabe aqueles 3 carinha lá? Amiguinho de Daniel? Se prostraram, não. Diz que não se prostra. Ah, é? Não. Chama eles aqui. Agora é uma reunião particular. Chama eles. Lá vem eles. Fiquei sabendo que vocês não se prostraram diante da minha estátua? Faz o seguinte. Vou mandar tocar de novo. A gente vai fazer um repeteco. Vamos repetir e você vai se prostrar, ok? E os 3 lá. Oh, vai? Não. Saiba tu, ó rei, que nós não vamos se prostrar diante dessa estátua. Mas vocês vão ser lançados na fornalha. Saiba, ó Deus, saiba, ó rei, se Deus quiser tirar a gente de lá, Ele tira. Mas nós não vamos negar o nosso Deus. E vocês sabem que eles foram lançados naquela fornalha. E quando o rei olha para aquela fornalha, ele viu 4 homens. 3 foram lançados, ele viu 4. E o 4º homem tinha a semelhança do Filho do Homem. E este rei se converteu diante deste fato. Eu quero dizer para você, irmão, que muitos se converterão diante da postura correta. Quando olhar para você e ver que está passando num perrengue terrível, mas você é fiel a Deus. Vê que você está passando um problema financeiro terrível, mas você é fiel no seu dízimo, na sua oferta. Os caras vão olhar e falar, esse cara é louco. Você está passando por um problema de enfermidade, talvez um problema de câncer que vai te levar à morte. Você continua fiel a Deus. Eu sempre cito a irmã Miaco. Ela luta contra o câncer, não pode vir aqui porque a imunidade é muito baixa.
Uma vez ao mês eu vou visitá-la e levar a Santa Ceia. Sempre chego, vejo a irmã bem. Ô, pastor, como estás? Entra, pastor. E a gente conversa um pouco, ministra a palavra, ministra a Santa Ceia, ora por ela e vem embora. E ela disse para mim na última reunião, ela disse, pastor, eu estou preparado. A hora que Deus tocar, chamar, a gente vai. Você está entendendo? Permanecer fiel diante das dificuldades. Se você tem a vitória hoje, é porque você está permanecendo fiel diante de Deus. Chegou o problema não pode te fazer infiel. Chegou a perseguição não pode te fazer infiel. Você é fiel a Deus, você tem que permanecer fiel até o fim. Sadraque, Mesaque e aquele Abednego sai da fornalha sem cheiro de queimadura. Porque Deus queria glorificar o nome dele naquele dia, naquele lugar. E o nosso Deus continua o mesmo Deus de hoje, de ontem. Ele continua o mesmo Deus. Ele opera os seus milagres hoje. Ele opera o seu milagre aqui. Sabe por que muitos de nós temos tido muita derrota? É porque quando o problema chega, a gente... É igual aquele negócio no Brasil. No Brasil, não sei se você sabe, aqui não, mas no Brasil tem... Você vai comprar um carro, tem a peça original e a outra é genérico. Você vai na farmácia, eu fui comprar um remédio na farmácia, eu estive lá esses tempos atrás, o senhor quer o genérico ou esse aqui? Eu falei, mas qual que é o melhor? O genérico é parecido. Eu falei, não quero o genérico, não, eu quero isso aqui. Mas eu não sei se eu levei o original ou levei o genérico, eu nem sei. Sei que tomei e não resolveu nada. Falei, acho que deve ser o genérico. Paguei. Sabe, irmãos? E muitas vezes nós queremos trazer isso para a nossa vida espiritual. Tudo está bem, Vânia. Sou fiel. Uhul! Tudo está bem, Márcia. Aleluia! Chega o problema, genérico. A fé ficou genérica. Você quer uma fé genérica ou uma fé original? Será que Deus tem dado fé para você, Luizão, genérica? Tem dado para você, Luiz, uma fé genérica? Uma imitação da fé? Vou dar para o meu povo uma imitação da fé. Eles vão achar que tem fé, mas no fim eles têm a café. Não, querido. Deus tem dado uma porção de fé para cada um de nós. É difícil ficar sentadinho ouvindo pregação quando está cansado, né, irmão? Hã? Eu já preguei para muita gente que sai do Iaquim, mas ninguém fez Iaquim aqui, né? Então vocês aguentam. É difícil. Muitas vezes, diante da dificuldade, a gente quer fazer com a nossa fé. Ela é genérica. Você olha para a pessoa, a fé é genérica, porque... Não, Deus não te deu uma fé genérica, Deus te deu uma fé original, que provém da sua palavra. A Bíblia diz assim que quando nós ouvimos a palavra de Deus, gera em nosso coração fé para vencer, para conquistar, para triunfar, para permanecer fiel a Deus. Posso ouvir um amém? Aleluia! Então, diante da luta, nós temos que entender que precisamos continuar fiéis a Deus. Independente se vão tirar a vida, se vão dar a vida, se vai perder ou não. Nós não podemos ser cristãos genéricos, Sueli. Temos que ser cristão autêntico. Nós não podemos ser filhos quando tudo vai bem e bastardo quando tudo vai mal. Não, permanecer firme. Nós estamos falando aqui, a irmã falou do Afeganistão, dessas pessoas. Vamos ganhar esse Japão através das células. Vamos evangelizar o Japão através das células. Vamos se levantar, você que está aqui como líder de célula, para a gente abrir célula em outros lugares, alcançar outras vidas para Jesus. Diante da luta, nós estamos terminando, nós devemos ter fé. Diante de qualquer luta, diante de qualquer dificuldade. Em Marcos capítulo 4, verso 35, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento,
e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. E eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não importa que nós pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te. E o mar se acalmou. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tão tímido? Como é que não tendes fé? Então não é problema nosso. Os discípulos estavam com o próprio Jesus no barco. Diante daquela dificuldade, eles olharam apavorados e falaram: Mestre, o senhor não se importa conosco? Nós não somos importantes para o Senhor? Nós estamos aqui quase morrendo, o senhor está dormindo, mestre? Jesus manda a água acalmar, manda o vento calar, aquilo para, vira uma bonança, eles ficam alegres, e Jesus diz: por que vocês não estão usando a fé de vocês? Por que vocês não estão usando a capacidade de mudar a circunstância através da sua fé? Olha para o irmão que está do teu lado e pergunta assim para ele: por que você não está usando o instrumento chamado fé para mudar a circunstância que você está vivendo? Jesus olhou para eles e disse: Ei, tem de fé, creia, faça alguma coisa. Irmão, não adianta fazer biquinho de dodói diante da luta. Ai, meu Deus. Querido, eu quero dizer para você que a cama descansa o corpo. Só isso, mas não descansa a alma. O que descansa a alma é Jesus. Ele disse assim: Vinde a mim, o cansado e o oprimido, e eu vos aliviarei. Diante da luta, precisamos usar a capacidade que Deus tem nos dado, chamado fé, para mudar a circunstância, para mudar a natureza, para mudar o momento. Tudo está dizendo que não vai dar certo, nós vamos usar a fé e dizer: vai dar certo em nome de Jesus. Tudo está dizendo que nós precisamos fechar a porta e abandonar isso aqui, e nós vamos dizer para isso: em nome de Jesus nós vamos conquistar. Precisamos usar a nossa fé diante desses momentos difíceis. Cristo é poderoso para acalmar a tempestade. E nós, através do Espírito Santo, nós fomos revestidos com este mesmo poder. Cristo disse: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu realizo, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. João capítulo 14, verso 12. Jesus olha para nós e diz: olha, eu vou para o Pai, meu Espírito está em vós, e vocês farão obras maiores do que eu faço. Eu conheço, eu já vi, diante de uma necessidade, um pastor orou. Aqui, um pastor orou. Estava vindo uma grande nevasca na cidade, na região de Gifo. Grande nevasca. E ele tinha chamado uma missionária da América para estar no culto à noite, no sábado. Estava anunciada uma grande nevasca, as cidades vizinhas já estavam nevando, e seria impossível de trafegar. Mas esse pastor se levantou e falou assim: o nosso evento não vai se frustrar por causa da neve. Senhor, segura a neve na nossa cidade, e que esta missionária possa vir e ser uma bênção no nome de Jesus. Irmão, eu estava nesse culto. Não veio um floco de neve. Teve o culto, foi uma bênção. No domingo a neve desceu solta. Eu conheço outro pastor. Tinha um evento, face a face com Deus, um encontro em Micabe. Irmão, anunciada aquela nevasca. E esse mesmo pastor, ele levantou e orou: Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nenhuma neve caia. Sabe o que aconteceu, irmão?
aconteceu a maior nevasca. Mas nevou tanto. Mas nevou tanto, irmão. Pastor, o senhor orou certo? Chorou para não nevar, mas nevou tanto, tanto, tanto. Na região de Haiti, eu nunca vi tanta neve na região de Haiti, Gifo. Irmãos, e este encontro ficou marcado por toda a nossa vida como o melhor face a face que já tivemos. Sabe por quê? Nem sempre Deus quer fazer com que nada aconteça. Mas às vezes Deus quer fazer com que eu e você tenhamos fé de vencer a nevasca e de chegar até lá. De Ogaki até lá em Micabe, eu gastava 40, 50 minutos. Aquele dia, irmão, gastei 5 horas. O face a face, que é o encontro, começava sempre, tipo 8 horas da noite. Mas aquele dia, irmão, não teve como começar no horário, porque todo mundo foi impossibilitado. Mas ninguém arredou. Ninguém disse assim, eu não vou. Todos disseram, vamos. As expresso toda fechada, só por baixo. Foi um dos maiores encontros que já tivemos. Eu quero dizer para você o seguinte, quando você orar para que não neve, para que você vá naquele lugar, e parece que a oração foi o contrário, nevar, vá a si mesmo. Porque muitas vezes Deus está olhando para você e olhando e dizendo, deixa eu ver o que Ele vai fazer. Sabe, irmãos, eu comparo a minha vida espiritual. Aquilo que eu faço para o meu bem-prazer, eu quero fazer para Deus. Sabe, quando eu vou trabalhar, eu não gosto de perder um dia de trabalho. Eu gosto de chegar no horário certo do trabalho. Por isso também eu gosto de chegar no horário certo do culto. Também não gosto de faltar culto. Sabe, irmão, eu tenho alguns hobbies caros, como pescaria no Japão, é a coisa mais cara que tem. Mas eu tenho coragem de pagar numa carretilha 50 mil ienes. Eu tenho, meu irmão. Mas eu também tenho coragem de ofertar 50 mil ienes na casa do Senhor. A irmã fez assim, porque ela não gosta de pescar. É igual, irmão, tem gente que dá 300 conto num violão. Eu falo, eu não sei tocar, para mim não vale nada. Para mim qualquer violão serve, mas para quem toca não. Você está entendendo? Mas eu nunca deixo de fazer o que eu tenho que fazer para Deus. O problema da igreja, irmão, é que às vezes você investe 1 milhão num trem desse aqui, investe 5 milhões num carro, ou 500 mil num carro, mas não tem coragem de semear no reino de Deus 100 mil ienes. Quando vai dar o dízimo é 3.500. Ele dá 4, pede troco. De gorraquém. Podia falar na sua mente, não, vai sair como oferta, eu vou dizimar mais. O irmão Luiz, um dia, nós estávamos brincando aqui, ele falou, nossa, pastor, eu não me lembro o valor, se era 10 milhões, sei lá. Era uma bolada, ele falou, nossa, se eu ganhar essa bolada aí, não, é 10 milhões. Porque ele falou assim, nossa, pastor, se eu começar a ganhar 10 milhões e 100 man por mês, cara, pensa bem, eu dizimando todo mês 1 milhão. Eu disse, ô louco, Luiz, para de ser muquirana. Só ganha 200 mil, passa a ganhar 10 milhões. Vai dizimar só 1.000? Está vendo, irmão? A gente tem que ter ideia assim, puxa, se eu começar a ganhar 10 milhões agora, eu vou dizimar muito dinheiro nessa igreja, vou ofertar muito, eu vou abençoar muita gente. Mas a gente faz uma lógica. Eu vou dar o 10%, afinal de contas é só isso mesmo. E o resto eu vou comprar Lexus. O resto eu vou fazer investimento na minha vida. Fazer meu pé de meia, eu vou comprar casa. Ei, o seu pé de meia já está feito, você tem o céu como herança. E a Bíblia diz que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Deus quer te dar uma casa. Ele não quer te dar casa, Ele quer te dar a capacidade de comprar casa. Para um Ele dá a casa, para um Ele dá a capacidade de comprar. Deus quer abençoar a sua vida. Quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte, nós precisamos continuar fiéis. Aquele pastor orou para não nevar e foi a maior nevasca, mas ele mesmo com a sua equipe foi até o encontro,
porque Ele tinha combinado e foi um dos melhores encontros das suas vidas. Talvez você teve dificuldade para chegar. Talvez você olhe para o tanque de gasolina está na reserva. Sabe, irmão, Deus pode fazer milagre na nossa vida. Mas nós temos que ter essa capacidade de fé. Quando o vento soprar, quando a água subir, a gente olhar. Não posso terminar sem falar isso. O problema chega, a luta chega. Ai, Jesus, me ajuda. Ai, Jesus. Jesus, misericórdia, pelo amor do Pai, pelo amor de Deus, me ajuda. Dá uma mãozinha aqui, o negócio está feio. E Jesus olha para a gente e fala, ô moçada, onde está a sua fé? Use a sua fé aí nesse campo terreno. Use essa fé nessa dificuldade. Use a sua fé nesse problema. E eu vou dar a vitória para você. Vamos colocar em pé. Nós temos que ter atitude de fé diante dos momentos difíceis. Diante dos momentos difíceis, temos que saber que Deus está conosco. Diante dos momentos difíceis, temos que permanecer fiéis a Deus. E diante dos momentos difíceis, nós temos que ter fé. Fecha seus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar.